Pronto, gravando já. Bom, pessoal, bom dia. Estamos aqui para uma nova entrevista. Hoje com o Rafael Souza, eu vou apresentar para vocês ele já já. E hoje a gente vai falar sobre vendas. Vamos falar só sobre vendas, não. Vamos falar sobre outras questões também relacionadas à sua empresa, mas a gente vai falar principalmente sobre vendas. Como é que você aumenta as suas vendas, aumenta as vendas da sua empresa? Como é que você pode aumentar as vendas da sua empresa? Utilizando aí os recursos do e-commerce, né? Utilizando aí as lojas virtuais. É uma matéria que Rafael é extremamente especializado, conhece aí como ninguém no Brasil esse assunto, e ele vai mostrar hoje como é que você consegue aumentar o seu negócio, fazer sua empresa crescer, impulsionando as suas vendas, através essa tecnologia, desse conceito, né? Essa ferramenta que seria um e-commerce, uma loja virtual. Então, esse é o principal tema da nossa entrevista de hoje. Como a gente sabe que vendas por si só não é suficiente para o negócio crescer, muitas vezes as vendas podem até fazer a empresa quebrar, podem piorar a vida da empresa. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Além de vendas, vai também nos mostrar como é que ele resolveu outras fragilidades das empresas, fragilidades como, por exemplo, gestão e administração do negócio como um todo, fragilidades financeiras da empresa, como é que ele lida com a questão decisória do negócio dele, ou seja, como é que ele trata sobre outras fragilidades que, além da fragilidade da venda, ele faz seu negócio crescer. Voltando, batendo nessa tecla, vender só não é suficiente para o seu negócio crescer. É isso que o método que eu criei ensina que você precisa resolver, além da fragilidade da venda, 10 outras fragilidades que também são tão perigosas quanto a fragilidade da venda. Claro que se você não vender, você não sai do lugar, né? Sem venda, ninguém vai muito longe. Mas hoje, nossa conversa, ela irá mais longe e nós vamos falar também sobre outras fragilidades aí muito perigosas. Bom, Rafael é um empresário que eu considero um empresário prodígio, né? Já fazendo uma breve apresentação dele, porque daqui a pouco ele vai falar sobre ele bem, né, melhor do que eu. Mas é um empresário que eu considero um empresário prodígio, né? É importante que vocês anotem isso, porque ele abriu a primeira empresa dele com 20 anos de idade, não é comum a gente ver isso, e acontece, né? Mas não é comum, principalmente no Brasil, uma pessoa com 20 anos, ao invés de decidir ter um emprego, abrir um negócio e empreender. E depois que ele abriu esse negócio, ele não voltou atrás, ele continuou como empresário desde que ele abriu o primeiro negócio dele, ele tinha 20 anos, até hoje. Rafael tem 39 anos, ou seja, tem 19 anos que ele trilha aí esse caminho, né, essa jornada de empresário. Para vocês terem ideia, ele já faturou 50 milhões essa trajetória dele. Então, estamos falando aí, quando eu falo empresário prodígio, não é só porque ele abriu uma empresa muito jovem, mas é porque ele conseguiu aí resultados financeiros muito relevantes, que inclusive ter faturado 50 milhões, né, com 39 anos de idade. É também, eu diria que é um ponto fora da curva. Então, a pessoa que vocês vão ouvir hoje é uma pessoa que realmente está acima da média como empresário. É uma honra muito grande ter ele aqui nesse nosso canal hoje. Eu já agradeço antecipadamente, Rafael, obrigado aí pela sua atenção, né, pela sua disponibilidade. Bom, então, para mim, é uma pessoa muito especial por isso. Mas ele também é uma pessoa muito especial para mim, porque vocês podem não saber disso, acho que a maioria de vocês não sabe disso, que me ouve aqui nesse canal, mas a Rafael foi a primeira pessoa que me orientou nesse mundo aí do marketing digital, né? Porque para mim isso alguns anos atrás, e não é tanto tempo assim, há 4, 5 anos atrás, a gente estava conversando um pouco antes aqui de iniciar essa entrevista, foi as primeiras orientações sobre esse assunto. Eu não sabia nada sobre marketing digital há 5, 6 anos atrás. Então, eu devo muito a ele esse start, né, quando se fala no mundo digital. E volto a dizer, né, batendo de novo aqui nesse nosso bate-papo da fragilidade da venda, se você também, como empresário, não entrar nesse mundo do marketing digital, eu acredito que, independente do negócio que você realmente tem uma ameaça muito grande para o seu negócio, você tem uma fragilidade muito grande para o seu negócio. Ele conseguiu abrir meus olhos em relação a alguns anos atrás, eu agradeço eles até hoje, né? Devo esse impulso a ele,
e criei um negócio completamente novo, né, que é esse negócio aí das 11 fragilidades, que está muito bem posicionado no mercado hoje, como você me assiste, você sabe disso. Então, ele também é uma pessoa especial para mim, por ter criado aí e por poder ajudar vocês, assim como ele me ajudou nessa trajetória, a trilhar esse caminho do marketing digital. Claro que um negócio mais que é a Universidade E-Commerce, ou seja, eu vou falar hoje de uma empresa, especialmente de uma empresa que Rafael, a Universidade E-Commerce, que é uma empresa que ajuda outras empresas a criar lojas virtuais, a criar lojas virtuais. E, além disso, ele não ajuda só a criar a loja, ele ajuda também, depois que a loja está criada, a você ganhar dinheiro com ela. Bom, a ajuda dele para criar uma loja virtual já é muito bom, mas depois que você criasse a loja, você pergunta, e agora? O que eu faço? O Rafael gera conteúdos, o nome Universidade E-Commerce, porque ele gera material, ele gera conhecimento suficiente para que você tanto abra uma loja virtual, mas também para que você depois opere ela de maneira a você vender. E a promessa dele é muito grande, né? Acho que vender 100 milhões, é isso? Não, 100 Não, não. É 100 mil. É capaz de vender mais de 100 mil mês, né? Claro que dá para vender 100 milhões também. 100 milhões no ano, né? Dá para vender também. Então, a promessa é muito grande, né? Ele tem resultados que ele vai mostrar hoje aqui no dia de hoje. Então é isso, então vamos falar especialmente dessa empresa, porque Rafael ele tem outras empresas, ele é sócio também de outros negócios. Vamos, né, voltando a lembrar, são 19 anos de empreendedorismo, de criar empresa, então ele tem outros negócios ali na universidade. Como nós vamos focar hoje nossa conversa nesse negócio aí das lojas virtuais e da Universidade E-Commerce. A Universidade E-Commerce, ela tem 4 anos apenas, é uma empresa jovem, mas já tem mais de 7.500 clientes, é isso, né, Rafael? Isso. Clientes, e já fatura hoje mais de 7 dígitos, quer dizer, também é um boom, né? 4 anos é uma vitória muito grande. Ou seja, não é qualquer empresa que a gente está falando aqui hoje. A empresa tem 7 mil hoje estudantes, alunos, né, que estão lá, empresários, alunos que estão lá associados a esse negócio, aprendendo aí como ganhar dinheiro com o marketing digital. Bom, já falei demais, vou passar a palavra para o Rafael já, mas é só para lembrar que este é o canal, esse canal que vocês estão me assistindo, para quem não me conhece ainda. Esse é um canal que ajuda as empresas a resolver 11 fragilidades, 11 pontos fracos que as empresas têm, que precisam ser removidos, corrigidos, para que a empresa volte a crescer. As pesquisas dizem que se você não resolver essas 11 fragilidades, esses 11 problemas que as empresas têm, acontecem 2 coisas. A primeira delas é que a empresa tem uma dificuldade muito grande de crescer. Ela até cresce, mas cresce como se tivesse um peso nas costas. E cresce minguando, né? E cresce muito devagar, porque quando você cresce com peso nas costas, você cresce mais devagar do que você poderia crescer se você tirar essas amarras, aquilo que ele segura, né? Aquilo que segura o seu crescimento. Essa é a primeira consequência que acontece com a empresa se ela não remove essas fragilidades. Isso é uma coisa pior que acontece com as empresas, que muitas vezes elas crescem, até crescem de maneira acelerada, crescem sobre bases frágeis. Com isso, elas podem quebrar lá na frente. O crescimento não se deu de forma sustentável. Se você resolver, por outro lado, a recíproca é verdadeira. As pesquisas também, se você remover essas fragilidades, você aumenta muito a sua chance de crescimento. Esse canal fala sobre isso, ele gera material, conteúdo para lhe ajudar a corrigir os pontos fracos para que você possa crescer mais rápido e crescer também com sorte financeira. E é isso que nós vamos falar hoje, falar especialmente de 4 dessas 11 fragilidades que sua empresa tem, e praticamente 100% das empresas, isso é outra coisa que você precisa ouvir, 100%, se não 100, praticamente 100% das empresas, especialmente as pequenas e médias, têm essas 11 fragilidades. Ou seja, muito provavelmente a sua empresa também tem exatamente essas fragilidades. Então, fique atento, procure aí ouvir as lições que o Rafael vai passar para a gente. Eu vou fazer algumas perguntas para ele ao longo da entrevista, né? Para que você consiga entender cada vez mais o que ele está falando. E já falei demais.
Rafael, por favor, aí, se apresente mais uma vez. Obrigado aí pela apresentação. Agora aí. Pô, muito obrigado aí pelo convite, obrigado pela apresentação inicial que você fez, né? Realmente a gente já se conhece faz um tempo, da mesma maneira como você disse aí que eu tive algumas participações nessa trajetória, você também teve grandes participações na minha, me ajudando, né, me mentorando aí nas questões das zonas de fragilidades, então também sou muito grato por você ter compartilhado muito do seu conhecimento, ter me ajudado, ter me assessorado aí também, o que acaba o resultado que a gente conquista, né? Ele vem muito também do que a gente acaba aprendendo com pessoas mais experientes, com pessoas que têm conhecimentos que a gente ainda não tem em algumas fases, né? Então, o empreendedor ele tem fases, né? Tem fases que você tem habilidades em coisas diferentes e aí você vai evoluindo, você vai adquirindo novas habilidades e é um eterno aprendizado. Então, te agradeço aí pelo convite, por tudo que a gente tem aprendido juntos aí. Bom, você já falou aí da minha idade, já dedurou aí, né, uns 39 anos, então, realmente eu empreendo aí desde os 20, eu estava, rapidamente falando da minha história, eu comecei a empresa com 20 anos, eu estava no último ano da faculdade, né, no penúltimo, eu me formei com 21 na primeira faculdade, fiz ciência da computação, e aí eu estava procurando estágio para trabalhar em algum lugar, e aí eu percebi que era melhor eu montar um negócio, e na época, isso é anos 2000, né? Na época a internet ainda estava bem no início, então na época tinha bastante demanda ali, reprimida no mercado, porque era tudo muito novo, né? Não tinha tanta empresa oferecendo esse serviço, e na ocasião eu montei uma agência de desenvolvimento web, então fazer site, fazer loja virtual, sistema web, e aí diversas aplicativo, depois mais tarde, né, marketing digital, então a gente foi evoluindo. Então com essa primeira empresa foi o meu início aí, minha jornada, e eu considero que foi onde eu mais aprendi, onde eu mais errei, né, e é onde eu mais aprendi também. E aí depois eu comecei a me envolver e me focar cada vez mais em e-commerce, né, porque eu entendi em determinado momento que o mercado estava convergindo para que tudo fosse feito pela internet, né? A transação comercial, porque assim, o e-commerce nada mais do que o comércio eletrônico de produtos e serviços, né? Porque quando a gente fala e-commerce ou loja virtual, as pessoas elas têm uma ideia que é vender loja de roupa. As pessoas têm essa visão que é uma loja virtual que vende algum bem material. Também, né? Mas não é só isso, né? O e-commerce hoje ele está presente em tudo, né? Todos os aplicativos que a gente usa, iFood, Netflix, tudo isso é e-commerce, porque ele está transacionando um serviço ou um produto pela internet, né? Então você consome, você paga, você conhece tudo pela internet. Então o e-commerce ele é bem abrangente e, na minha opinião, é o que vai determinar o futuro, né? Tudo vai ser cada vez mais, o e-commerce vai dominar aí tanto o comportamento quanto os negócios, né? O dinheiro vai fluir cada vez mais no e-commerce. Então, eu percebi esse movimento lá para 2013 e 2014. Eu já atuava com e-commerce antes disso, mas eu decidi me focar mais em e-commerce a partir dessa época. E aí eu criei a Universidade de E-commerce, né? Que é a empresa onde eu tenho mais foco hoje. Eu também sou sócio de alguns e-commerces, né? Tenho participação em alguns e-commerce também, de alguns segmentos. Então, assim, hoje meu foco maior está na Universidade de E-commerce, onde a gente realmente, como você falou, a gente capacita as pessoas que querem montar a sua loja, ou as pessoas que já têm uma loja, mas não estão conseguindo ter resultado, né? Como você bem falou, não adianta nada você montar a loja, mas você não saber como vender, quais estratégias corretas, se posicionar, definir, assim, você tem montando um negócio. Uma vez você monta uma loja, você monta um negócio, e aí você precisa ter habilidades, muitas habilidades que vão além de você conhecer só o seu produto. Você tem que ter habilidades de vendas, né, também. Então, assim, a Universidade de E-commerce tem essa missão de capacitar as pessoas que querem entrar nessa jornada e capacitar as pessoas que já começaram na jornada a alavancar os seus resultados, né, a vender cada vez mais. Então, aí é um resumo rápido aí da minha história nesses primeiros 19 anos profissionais, né? Primeiros 19 anos profissionais, não de vida. Se fosse de vida, tava bom, né? Legal, muito legal, muito legal. Então, assim,
Pode falar, até. Não, pode continuar, depois eu vou fazer. Então, eu ia comentar já sobre a fragilidade que você falou de vendas, né? Eu, durante essa minha primeira empresa, uma das habilidades que eu tinha era vendas, né? Eu tinha uma habilidade muito boa em venda, e tem uma curiosidade aí, na verdade, que acho que é legal comentar. Quando eu me formei em ciência da computação, eu era nerd, né? Assim, não era um nerd clássico, mas era um certo... Tinha um certo ar de nerd ali. Tímido e tal, não era uma pessoa muito expressiva, e aí, quando eu terminei essa faculdade, eu já estava com a empresa, né? Eu montei a empresa no último ano da faculdade, e eu senti uma certa dificuldade em participar de reuniões com pessoas mais velhas, pessoas mais experientes. Eu não tinha segurança, né, de falar, de convencer as pessoas. Eu me sentia incomodado nas reuniões. Então, sei lá, eu tinha 20 anos na época. Eu ia em uma reunião numa empresa que o diretor lá era bem mais velho que eu e tal. Então, aquela situação não me deixava confortável. E eu percebi que eu tinha que desenvolver essa habilidade, né? Essa habilidade de poder me expressar melhor. E eu fiz teatro, né? Então, eu entendi que o teatro fazia sentido para eu desenvolver essa minha habilidade. Não para virar ator, né? Mas para desenvolver essa minha habilidade. E a partir desse momento eu comecei a desenvolver isso, percebi que isso era importante, né? E comecei a desenvolver isso. E aí em vendas eu fui muito bem, né? Então a empresa, durante toda a trajetória, vendia muito. Isso é bom, mas, como você bem disse, me gerou um grande problema, porque quando eu comecei a empresa, eu comecei com uma visão que eu precisava ter um salário, né? Eu não comecei a empresa com a visão de ter uma empresa para que a empresa tivesse vida própria, que a empresa, que eu fosse vamos supor, um sócio da empresa e a empresa tivesse os executivos. Eu não tinha nada dessa visão, isso veio muito depois. No começo eu montei a empresa para eu poder ter um salário, que eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas que começam uma empresa. Eles criam a empresa para arrumar um emprego, né? Eles criam o seu próprio emprego, vamos dizer assim, mas eles acabam não tendo visão de empresário. E é natural, acho que no início, na trajetória, isso faz parte. E então eu não tinha todas as habilidades necessárias de empreendedor. Então eu sabia que tinha que vender e comecei a me desenvolver nisso, nessa habilidade, comecei a vender bastante. Porém, começou a ter outros problemas, né? Porque você tem que entregar, né? Vender é legal, mas... E ainda mais como no nosso caso era prestação de serviço, né? Ele não tem tanta escala, né? Uma vez que você vende muito, se tudo que você vende tem que executar, prestar o serviço, o seu custo vai aumentando meio que proporcional, não é um negócio tão escalável, né? Prestação de serviço. Mas eu só fui me dar conta disso muito depois, e o que aconteceu em determinado momento foi que o fato de a gente estar vendendo muito, a gente tinha muito cliente, e tinha clientes grandes, né? Então, clientes tipo multinacionais, clientes de bastante renome no mercado, só que aí a equipe, eu comecei a ter problemas de cultura na empresa, a equipe não estava alinhada, comecei a ter problemas com a entrega, atraso, qualidade da entrega. Então, assim, quando o Rafael não conseguia mais dar conta de executar, porque no começo você faz tudo, né? No começo eu vendia em reunião, eu fazia, eu atendia, eu era faz tudo como eu acho que qualquer pequeno empresário quando está começando. Mas quando eu comecei a ter que contratar, a ter que escalar, eu precisava que as outras pessoas continuassem atuando da mesma forma que eu atuava, né? Então, perpetuar a cultura que eu tinha lá no início foi um desafio. Eu tive muitas dificuldades com isso. Na verdade, só fui me dar conta que isso era importante lá na frente, quando já estava num problema muito grande. Então, as vendas, ao mesmo tempo que alavancaram o meu negócio, pelo fato de eu não estar olhando as outras áreas, acabou que me prejudicou muito, porque chegou um momento que eu faturava muito, mas tinha um custo muito alto também. Então, meu risco era muito grande. Se eu ficasse um mês sem vender um número X, em 2 meses eu já não conseguia pagar as contas, né? Então, isso foi um aprendizado muito grande que eu tive. E aí, por exemplo, na Universidade de E-Commerce hoje, tudo isso eu mapeei, eu defini um modelo que amenize todos esses riscos que eu já tive. Então, aquilo, toda a evolução, toda a nossa trajetória tem que trazer esses aprendizados, né? Errar, a gente vai errar sempre, não tem como você acertar sempre. A ideia é que você, quando erre, você entenda o que você errou para que você ajuste, né? E seguir em frente. Então, em relação a vendas, né? Essa foi uma experiência que eu tive, que acho que é importante compartilhar, até pelo que você puxou aí no início, né? Muito bom, muito bom. Veja que Rafael fala uma série de questões que a gente poderia interligar ela, né?
Então, por exemplo, os sinais que mostram para a gente que você começa a controlar a fragilidade da venda são três. E três sinais. O primeiro sinal é quando você vende, mas vende com frequência. Você tem uma frequência pré-determinada, ou seja, você não vende de vez em quando. Mas é uma frequência pré-determinada, como, por exemplo, no caso da Universidade de E-Commerce. Você sabe mais ou menos quantos alunos entram por mês, né? Tem uma certa previsibilidade, né? Perfeito, uma certa recorrência, uma frequência pré-determinada, né? Exato. Que varia de um negócio para outro, mas no seu caso você tem uma frequência. Sim. Que não existia na empresa anterior, uma frequência pré-determinada, né? Não existia a frequência dessa forma e também os projetos eles variavam muito, né? De tamanho, de esforço, de trabalho. Então, hoje, o nosso formato, o nosso entregável, né? O que a gente entrega no final, ele está mais formatado de uma maneira que eu consigo ter essa previsibilidade também do produto, né? Não só na venda. Eu consigo, quando eu vendo, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e isso que eu tenho que fazer, ele não muda tanto. Porém, na empresa anterior, cada projeto era um projeto, cada escopo de projeto mudava completamente. Então, o fato da gente ter feito um projeto, quando fechava um novo, era tudo do zero de novo. Então, assim, além de não ter a previsibilidade de quanto que ia vender no mês seguinte, que eu acho que isso era o que mais acho que o maior fator de risco era esse, né? Também essa questão, que às vezes vendia coisas que eu precisava contratar 3, 4 pessoas de um mês para o outro, e aí quando acabava os projetos, as pessoas estavam da empresa, a empresa inflava, né? O custo aumentava, assim, um monte de coisa que acontecia. Perfeito. Então, veja o que Rafael fala do segundo sinal. Ele já se adianta e fala do segundo sinal, que é exatamente esse. O segundo sinal é quando os volumes eles são ou muito baixos, ou eles são muito instáveis. Então, tem mês que eu faturo 10, outro mês eu faturo 100. Eu crio na empresa um desequilíbrio. A venda vem, mas há um desequilíbrio. Essa venda causa um desequilíbrio na empresa, porque eu preciso... não tem como se controlar adequadamente a demanda quando isso acontece o tempo todo. Entendo que na universidade é como se você tem mais também um volume de vendas predefinido. Ele não é muito baixo, porque se for predefinido e for muito baixo, não adianta também. Ele Sim. definir e ser de um volume que satisfaça o seu negócio. E no negócio anterior, como você bem falou, tinha projetos muito grandes, tinha projetos pequenos, muito grandes. Aí você cria uma sanfona. Sabe o cara que fica gordo, magro? É a mesma coisa numa empresa, quando se fala em venda. Venda magra e venda gorda o tempo todo mata a empresa. Sim. Vendas ou magras, que não é bom, gordas, ou vendas que são equilibradas. Se elas variam muito, elas até podem variar, mas varia um mês no ano, 2 meses no ano, mas não o tempo todo. Interessante, Rafael, que você fala, acho que, assim, né, de maneira tácita, esse é outro sinal de que você tem ou não fragilidade da venda. O que me parece que na Universidade de E-Commerce você resolve essa fragilidade. Você não tem essa fragilidade, né? Na verdade, na Universidade de E-Commerce, o modelo de negócio, eu já iniciei com um modelo de negócio diferente, né? Onde o nosso modelo de negócio ele tem um produto, né? Que é o curso online, que na verdade são vários cursos online. Tem mentoria, tem consultoria que aí já vai para uma prestação de serviço, mais para o modelo de prestação de serviço, porém ele tem um controle do produto muito maior, né? Ele tem um foco específico, né? Uma outra coisa que aconteceu muito na empresa anterior foi que a gente fazia muita coisa, né? Então a gente fazia tudo de web, né? Então eu precisava ter vários profissionais na empresa de várias áreas para eu poder fazer tudo, né? Eu não conseguia ter uma equipe que focava em um único negócio. E isso trouxe, no começo foi bom porque eu conseguia fechar vários projetos de vários tamanhos, de vários escopos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente fazia site, fazia sistema, a gente fazia loja, a gente fazia aplicativo, a gente fazia marketing digital, a gente fazia jogos online, então a gente fazia um monte de coisa. Só que o cara que faz jogo não é o mesmo cara que faz marketing. O cara que faz marketing não é o mesmo cara que faz loja, e por aí vai. Então, você tem que aumentar a equipe para poder dar conta dessa quantidade de oferta que você tem. E aí, isso foi um problema, porque a equipe começou a ter que ser muito grande.
E não é toda hora que você fecha projeto de tudo, né? Então, às vezes você fecha mais projeto de um escopo, às vezes de outro. Então, tinha ociosidade na equipe, muita ociosidade na equipe, em alguns momentos. E em outros momentos, a equipe não dava conta da quantidade de coisas que tinha que fazer. Então, tinha essa oscilação também, né? Tinha hora que eu tinha que contratar mais gente, tinha hora que tinha pessoas sem fazer nada, né? E aí acaba que isso é horrível, né? Assim, o ponto para fazer um ligue pontos aí no que eu estou falando, o grande ponto que eu fui entender lá na frente, que não adiantava fazer várias coisas meia boca, né? Eu fazia... Chegou um momento que a gente estava fazendo tudo isso, mas tudo isso meia boca. A gente não era muito bom em nenhuma dessas coisas. No começo a gente era muito bom, mas depois que a empresa começou a crescer, acabou que houve uma falha de gestão minha em não controlar a qualidade em todos os pontos aí, da equipe e tal. Então a gente começou a fazer tudo meio que meia boca. E aí, quando eu percebi, eu falei, não, peraí, a gente tem que focar em uma coisa que a gente é bom e que tem a demanda futura, né? Então foi daí que eu comecei a convergir para e-commerce, só demandas de e-commerce, porque a gente era muito bom em e-commerce, a gente tinha uma experiência muito boa em e-commerce, já tinha gerado vários resultados de e-commerce para vários clientes, e o e-commerce eu já via que era o que ia crescer ainda. O e-commerce ainda estava só no começo naquela época. Então eu entendi que o e-commerce era o que ia ter um futuro em ascensão, né? E era algo que a gente era bom. Então, e aí nesse momento teve uma outra questão. Quando você vai se posicionar, né? Que aí foi um momento de posicionamento. Falou, não, agora eu vou me posicionar só como e-commerce. Não vou fazer mais nada do que eu fazia e só vou fazer e-commerce. É muito difícil, porque você vai ter que falar não para 99 coisas e sim para uma única coisa. E você, como eu sou a essência de vendas, você falar não quando você é vendedor é uma das coisas mais difíceis do mundo. Então, antigamente eu falava assim para tudo. Tudo que aparecia na minha frente, não, vamos fazer, dá para fazer, dá para fazer, dá para fazer, e fazia tudo. E se a gente não soubesse, a gente aprendia, fazia curso, e aí eu contratava uma pessoa, ou seja, eu me virava, mas eu não falava não, né? E tudo que aparecia na minha frente eu fechava. Eu dava um jeito de fechar, né? E aí, quando eu me posicionei, eu tive que me policiar e me desenvolver, falar, não, peraí, cara, isso não é uma oportunidade. Na verdade, isso vai gerar problema para mim. Se eu fechar isso, vai ser uma falsa oportunidade, porque o esforço que eu vou ter que colocar, o custo que eu vou ter, toda a energia que eu vou ter que focar nisso, no final das contas não vai valer a pena. Então, eu tive que começar a entender o que de fato era oportunidade, para falar sim para o que era oportunidade, porque estava alinhado com o que a gente definiu, e falar não para todo o resto, né? E o falar não para todo o resto agora eu tenho mais... Hoje eu consigo falar não com muita facilidade, né? Quando eu vejo... A hora que a pessoa começa a me falar mais ou menos a necessidade, eu já entendo se faz parte ou não do que a gente consegue entregar com excelência. Se eu perceber que a gente não consegue, eu falo, então, isso eu não consigo te ajudar e pronto. Por mais que eu sei que se eu faço, não, vamos dar um jeito, eu consigo, eu fecharia, mas não faz sentido eu fechar, porque eu sei que eu não vou entregar de fato o que é melhor para aquela pessoa, vai desalinhar a nossa cultura, vai desalinhar o que a gente sabe fazer. Então, o falar não foi algo que eu tive que aprender a desenvolver para poder fazer essa mudança, essa virada de chave também. Legal. Veja que Rafael começa a falar agora de uma outra fragilidade, difícil da gente controlar também. Essa é uma das mais difíceis, a fragilidade da decisão. Ele tomou uma decisão que é radical, né? Ele tinha um negócio que tinha as características que ele acabou de descrever, eram mais projetos que variavam o tamanho, variavam a forma de recebimento do cliente, variava a característica do cliente, as pessoas que ele tinha em casa para poder atender. Então, era uma vida de quem atende projetos. Ele muda isso, ele toma uma decisão, porque ele tinha tomado uma decisão antes, que era ter uma empresa daquela natureza. Agora ele toma uma decisão que é completamente diferente, de abrir um negócio novo do negócio que ele tinha. Essa é outra fragilidade que é muito comum a gente pisar nela, escorregar e cair, que é quando a gente toma a decisão que está à frente de um negócio. E ele realmente é admirável, né? Ele tomou uma decisão assim, que ela é o tal do 0 ou 1, né? Exatamente. E assim, o difícil dessa decisão, na minha visão, é o seguinte, querendo ou não, no formato anterior, entrava dinheiro, né? Querendo ou não, no formato anterior, eu tinha um certo conforto financeiro, né? Eu tinha conquistado bastante metas financeiras ali, quando você começa o negócio, você tem seus sonhos, suas metas financeiras, né? Carro, apartamento, aquelas coisas todas, cada um tem o seu sonho diferente, mas eu tinha chegado a um estágio que eu tinha conquistado e tal. E quando você começa a falar não, né, a se posicionar,
tem uma mudança drástica até nisso, né? Porque acaba que o seu faturamento vai sofrer, porque como você começa a falar não para muita coisa, o faturamento ele tende a mudar. E aí é a hora que você tem que ter força para que, a hora que você decidiu, né? Que não, esse é claro que não dá para decidir também no chute, né? A minha decisão ela demorou aí algum tempo para eu ter certeza que essa era a decisão certa e que nada ia me tirar desse novo rumo, né? Então eu não tomei de uma hora para outra, foi uma decisão que eu pautei em várias coisas que foram acontecendo, eu fui avaliando ponto a ponto, mas quando eu decidi, eu não voltei atrás. Por mais que durante o processo de migração teve dor, e muita dor, porque o faturamento muda, várias coisas mudam, porque você está falando não para, né, como eu falei no exemplo, para 99 coisas e sim para uma, isso claro que vai tá uma mudança. Mas eu sabia que isso era... Tem uma frase que é muito legal, né? Eu não sei de quem é a frase, mas ela é muito legal. Depois que você passa por isso, sente na pele, essa frase vira quase que um mantra, né? Que é assim, vai piorar antes de melhorar. Quando você toma a decisão, acho que logo depois que você toma, pode ser que piore. Porque, né? Você vai sair da zona de conforto, você vai ter que mudar várias coisas para poder assumir essa nova decisão, né? Mas se você não tomar essa decisão, pode ser que nunca melhore, né? E aí quando você toma, pode ser que naquele momento, logo após, vai dar uma piorada, mas depois vai melhorar, entendeu? Então, eu sei que não é fácil, não existe uma fórmula mágica para se tomar essa decisão, eu acho que isso tem que ser uma avaliação mais ampla, você tem que avaliar vários pontos para poder chegar nessa conclusão, mas você tem que encarar isso, porque sem tomar essa decisão, sem fazer essa análise mais completa, ou você vai estagnar, né? Ou você vai começar a decair, né? Então eu percebi isso, que ou você estagna ou você decai, então você agora tem que tomar, até porque o mercado também muda toda hora, né? Então se você, quando a gente começou lá em 2000, a internet era uma, hoje a internet é outra, né? Tudo mudou. Então se eu não tivesse mudado também, tomado decisões diferentes, o negócio nem existiria mais, porque o que eu fazia lá há 19 anos atrás, praticamente hoje virou commodity, praticamente hoje não tem tanta demanda. Então, por conta até do mercado mudar, do consumidor mudar, da tecnologia mudar, tudo mudar e muito rápido, você também tem que mudar, né? O que te levou, outra frase muito legal, né? O que te leva a 1 milhão não te leva a 10 milhões. O que te leva a 10 milhões não te leva a 100 milhões. Você vai ter que mudar suas decisões, vai ter que mudar suas habilidades, você vai ter que sair da sua zona de conforto a cada novo estágio que você quer, para você poder evoluir junto. Caso contrário, a empresa ou ela cresce ou ela cai, né? A empresa ela não consegue se manter num único estágio. Se ela estiver se mantendo, uma hora ela vai começar a cair. Então, acho que a decisão é uma das coisas mais difíceis, como você falou, de se tomar, mas ela é talvez a coisa mais necessária para se fazer o tempo todo. Tem duas grandes lições de Rafael aqui quando ele fala da fragilidade da decisão. Pelo menos duas, né? Tem mais do que duas. Uma delas anotem isso. Isso vale a pena você pegar um papel e anotar isso que eu vou falar, porque são lições muito, muito fortes. Primeira delas, foco. Você tem que ter foco. Quer dizer, ele decide deixar de atender uma variedade de projetos diferentes que ele tinha com uma clientela, que variavam os projetos, e ele decide fazer uma coisa só. Eu só vou fazer agora e-commerce. Só vou trabalhar com e-commerce, ponto, acabou. Então, foco. E Rafael já me dizia isso naquela ocasião que eu falei, né, que ele começou a me orientar. Ele já dizia isso, tem que focar. Até me deu uma dica para ler um livro muito bom que se chama assim, Uma Única Coisa, né, Rafael? Uma Única Coisa. Exato, muito bom. Primeira lição. Para você aumentar a possibilidade de você acertar na decisão, segundo o método que eu ensino, você tem que focar. Quando você não foca, você aumenta a possibilidade de erro. Primeira lição que ele estava ensinando para a gente aqui. Segunda lição. Humildade. Você precisa saber, reconhecer os erros que você cometeu como empresário, porque você vai cometer, não tem jeito. Não tem uma bola de cristal para você saber, não tem um livro que diga, vai por aqui que vai dar certo. Não existe isso. Tem que errar. E aí você ser humilde a ponto de admitir que você cometeu o erro e acertar, consertar o erro e acertar, fazer uma coisa diferente, é fundamental. Vocês percebem que Rafael é muito transparente quando ele fala, né? Ele fala assim, sim, muita cerimônia dos erros que ele cometeu também, do que ele está fazendo para acertar. E isso é fundamental, porque você, como empresário também, não se acha que é dono do mundo, né? Que é uma coisa, a gente abre uma empresa, começa a ganhar dinheiro. Rafael passou um pouco por isso, porque é muito jovem, né? O cara abre a empresa com 20 anos, com 20 e pouco já está ganhando dinheiro,
sobe o sucesso. Isso é um ponto também de controle emocional, de maturidade. E eu passei por uma fase que acho que até nas nossas conversas aí, eu comentei que é tomar cuidado para não perder a fome, né? Porque o empresário tem que ter fome, né? Ele tem que ter fome para continuar crescendo. Então, eu tive uma fase também que eu perdi a fome porque os objetivos e os planos que eu tracei lá quando eu tinha 20 anos, eu alcancei eles com 28, com 29. Com 28, com 29 eu já tinha o carro dos meus sonhos, o apartamento dos meus sonhos. E aí você acaba que inconscientemente fica numa zona de conforto. Falar, consegui e tal. Aí as pessoas que estão à sua volta começam a te ver como referência e tal. E aí a gente tem o nosso ego, né, que é perigosíssimo. E aí você começa a achar que você é o cara mesmo. Você fala, pô, é isso aí, sou o cara. Cara, aí eu tive uma fase, logo depois disso, que começaram a acontecer vários problemas. Porque eu me descuidei, né? Eu entrei na zona de conforto e me descuidei. E aí, eu me descuidar, né, trazendo aí para o tema das fragilidades, foi parar de tomar decisões. Eu deixava as coisas, não, vamos manter assim e tal. Eu evitava tomar decisões, porque quando você toma uma decisão, você tem que enfrentar o que você decidiu. Você vai ter que, como eu falei, sair da zona de conforto, você vai ter que lidar com coisas diferentes, porque você tomou uma decisão. E naquele momento, eu evitava tomar decisões, eu meio que estava ali, deixa a coisa aí, porque estava, né, até então estava indo tudo muito bem. E aí, logo depois a conta chega, né? Logo depois começou a acontecer um monte de problema, que aí eu tinha que decidir, porque não tinha mais jeito. E eu, depois que isso tudo passou, eu interpretei que foi justamente isso. Eu perdi a fome durante um tempo, porque eu tinha alcançado certos objetivos que eu tinha posto, não tive a maturidade, talvez emocional, de lidar, até, não sei se por conta da idade. Eu não acho que a idade seja uma justificativa, até porque eu tenho exemplos aí de empresários que com 25 anos, igual, vamos pegar o Mark Zuckerberg, com 25 anos o cara é bilionário e ele tá aí, continua, tal. Não perdeu a fome não, cara, o cara tá com fome ainda. Então, assim, é claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas acho que em linhas gerais, dependendo da sua criação, dependendo de onde você convive, você pode se deixar levar por isso, né? Então, isso também eu acho que isso vai mais do controle emocional, né? Porque o empreendedor ele tem que ter a mente muito forte, a mente muito preparada para lidar, primeiro, com essa montanha-russa de emoções, né? Com esses resultados que vão acontecendo. Então, se você começa a ter resultados expressivos, é bom, ao mesmo tempo pode ser ruim, né? Por conta disso que eu falei, perder a fome. Mas tudo isso é um aprendizado. Acho que isso na trajetória, hoje eu dou graças a Deus que tudo isso aconteceu, porque me deu a oportunidade de entender o porquê aconteceu e ter o pé no chão para saber que aquilo foi um erro, vamos dizer assim. Legal, legal. Bom, então eu não vou me controlar, eu vou falar de uma outra lição que você comentou o tempo da fragilidade da decisão, que é o seguinte, eles também ouçam aqui, é importantíssimo. O pior de tudo quando a gente fala em tomada de decisão é você ficar assim, ó, de braço cruzado, com medo de tomar a decisão. Quer dizer, pô, mas se eu não sei direito se esse negócio vai dar certo. Quer dizer, Rafael estava lá no negócio anterior, lembra dele, né? Tava mal ou bem, estava ganhando dinheiro dele lá, né? Ele fala isso muito bem. Claro, ele percebia que havia alguns problemas, mas estava ganhando dinheiro dele. Então, assim, e agora? Eu vou tomar uma decisão mais radical ou fico olhando para ver o que vai acontecer? Isso é o pior que você pode fazer para o empresário. Justificar que, porque você não tem as informações suficientes, você não vai decidir. Não. A inação é pior do que uma ação errada. Vou repetir. Não fazer nada é pior do que fazer alguma coisa errada. E quando você faz uma coisa errada, você percebe que você errou. Se você tiver humildade para perceber isso, você conserta e aí faz uma coisa melhor. Então, o que ele fala? O Rafael, tem hora que ele disse assim, mas agora não tem mais jeito. Eu tinha que arregaçar as mangas e tomar uma decisão. E aí ele precisou tomar decisões mais radicais. Então, essa é outra questão. Aí, Rafael, assim, magistral, né? A gente pode parecer que essas coisas são óbvias, mas não são. As pessoas pensam... Não. Né? Eu conheço muito empresário que diz assim, mas, Adenaldo, você está me pedindo para eu tomar uma decisão, mas como é que eu vou tomar uma decisão se eu não sei? Eu digo, eu também não sei se vai dar certo. Exatamente. Para você, né? Eu acho que a decisão é algo que o empresário... Você toma tanta decisão no seu dia a dia que você nem percebe que você está tomando decisão, né? Porque o tempo todo você toma decisão. Acho que o seu gasto de energia mental em tomar uma decisão é muito intenso, né? Porque você tem o tempo todo que decidir, o tempo todo. A cada 10 minutos você tem uma decisão, por mais simples que seja, é uma decisão. Tem um outro ponto aí, já talvez entrando em mais uma... Que eu acho que a ideia... Eu estou compartilhando aqui
bastante das coisas que eu tive como trajetória, que eu consegui extrair, né, de lição. Então, assim, mais uma dessas coisas foi, eu era muito, muito, muito centralizador no começo, porque, assim, no começo era eu, né, eu que fazia tudo e tal, e eu, vamos dizer assim, eu fazia e sabia o que estava fazendo. Se precisava varar à noite, eu varava. Eu tinha colchão no escritório no começo, né, tinha um colchão na sala que eu estava lá, eu dormia lá várias vezes. Por quê? De dia eu vendia e de noite eu desenvolvia, né? E aí depois que começou a crescer, eu tive que contratar pessoas, eu não confiava em ninguém que as pessoas iam fazer melhor que eu. E eu ficava micro gerenciando tudo. Então eu recebia cópia de todos os e-mails, eu ficava o tempo todo sabendo o que a pessoa estava fazendo, o que ela não estava fazendo. E assim, isso foi, tipo, depois eu fui perceber que isso foi a pior coisa que eu fiz. Primeiro, porque eu não deixei as pessoas se desenvolverem, eu ficava o tempo todo controlando elas, e aí elas não tomavam decisão, porque eu chamava as decisões para mim, eu era centralizador, então a última palavra sempre era minha. Eu não deixava as pessoas se desenvolverem, então não era nem talvez porque a pessoa não decidia, é eu que não deixava, né? E aí as pessoas não se desenvolviam. Então chegou um momento que eu comecei a reclamar, falei, pô, ninguém faz, tudo depende de mim? Não, mas fui eu que fiz tudo depender de mim, né? Aí eu fiz uma pós-graduação em 2007 ou 2008, de administração de empresa, que a primeira aula da pós, o professor falou a frase que me marcou, que foi a seguinte: um bom líder é aquele que não se faz necessário. Tipo, foi um tapa na minha cara, eu falei, meu... Porque assim, eu achava que o fato de todo mundo precisar de mim, me ligar, o meu telefone não parava, né? Todo mundo ligando, eu me sentia o cara, tipo, necessário. Todo mundo... Eu não conseguia viajar, né, também, porque tudo dependia de mim. E aí, quando o professor falou isso, eu falei, puta... Aí ele começou a explicar o porquê, eu falei, puta, faz todo sentido. O cara, quando é um bom líder, que ele desenvolve as outras pessoas, que ele faz as outras pessoas terem responsabilidade, terem poder de decisão e fazerem acontecer, a coisa anda sem ele. Pô, aí que eu comecei a ter o clique do empresário para o cara que montou um negócio para ter o próprio emprego. O empresário, ele tem que fazer com que a empresa ande sem ele. Claro que isso é uma jornada, não é do dia para a noite, mas ele tem que fazer com que a empresa ande sem ele. Porque senão ele vira escravo da empresa. Não pode nem ficar doente. O cara ficar doente, uma história rápida aqui. Uma vez eu estava jogando bola, isso em 2005. Eu estava na quadra e tal, aí foi um lance lá e meio que torci o pé. E eu caí chorando na hora que eu torci o pé. E eu gritava assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. E aí meus amigos falaram, calma, cara, você quebrou o pé. E eu tava tão desesperado que, tipo, eu falei, meu, mas eu tenho que trabalhar amanhã, não posso engessar o pé não, cara, amanhã eu tenho reunião. Mas por quê? Porque eu centralizava tudo e tudo dependia de mim e tal. E aí, né, foi mais um aprendizado que eu tive, chegar até o ponto de eu conseguir delegar. E aí, quando eu comecei a delegar, confiar, eu vi que as pessoas faziam melhor que eu, várias coisas. Eu vi que eu não tinha todas as habilidades. Então, eu tinha que me concentrar. Como tem aquela frase do Steve Jobs, né, que é muito famosa, foque no que você é bom e delegue todo o resto. Cara, não tenta fazer tudo. Foca no que você sabe que você é bom, entenda de uma forma macro de tudo, mas delegue o resto, cara. Contrate pessoas melhores que você. Né? Tem uma outra frase também do David Ogilvy, que é um publicitário, que ele fala, contrate pessoas maiores que você e construa uma empresa de gigantes. Você só vai conseguir construir uma empresa grande quando as pessoas que estão do seu lado são melhores que você nas habilidades dela, nas funções dela, né? E aí eu aprendi isso também, essa questão do ser centralizador, o quanto isso era ruim, o microgerencial, o quanto isso me prejudicou, mas, graças a Deus, eu consegui entender, reverter, corrigir. Então, assim, todas essas lições, nessa nova empresa, eu consigo ter muita clareza, muita transparência e criar a empresa desde o começo já, tendo essa visão, né? E acho que é até por isso que os resultados dessa outra empresa surgiram muito rápido, né? Acho que os resultados agora, eles aconteceram muito mais rápido porque eles já vieram com essa trajetória anterior, né? Com esses aprendizados também. Muito bom, muito bom. Quer dizer, estamos entrando aí em outra fragilidade, uma das que a gente ia falar hoje exatamente, é a fragilidade do gestor, né? É a dificuldade que o pequeno e médio empresário tem de administrar o negócio. Por que tem essa dificuldade? Uma das razões é porque o pequeno e médio empresário tem um perfil mais técnico. Ele não tem uma formação em administração e gestão, não sabe como fazer essa harmonização adequada das peças, dos recursos que ele tem na empresa, para que a empresa cresça. Ele não sabe fazer isso. E aí é interessante que, enquanto a empresa está pequena, abre uma empresa, você e mais dois, você e mais um, ou às vezes é só você. Não tem muito o que administrar, né? Então, você vai
levando muito bem a empresa, porque a gestão ela é muito exigida no início. O problema é que quando a empresa vai crescendo, e vai crescendo principalmente não em faturamento, mas em quantidade de colaboradores, aí a gestão é cada vez mais necessária. E nessa hora, o empresário não sabe fazer porque não sabe mesmo, não aprendeu a fazer isso de novo por formação, não exercitou, que até aquele momento a empresa não precisava. E muitas vezes isso acontece num pico de crescimento do negócio, ou seja, ali ele precisa, mas aí você quer que aconteça? Ele tinha uma pessoa, ele precisa de mais 4, mais 5. Ele não sabe lidar muito bem com esses 5 colaboradores. Ele não sabe delegar. E, como o Rafael fala, além de não saber, ele diz assim, mas espera aí, eu sei fazer isso. Eu não sei nada daquela pessoa. Ele tem uma certa rejeição, uma certa barreira mesmo a delegar, e aí ele não delega, e ele não consegue mais fazer sozinho. O que ele fazia com a empresa que tinha faturamento de 1.000 e agora é um faturamento de 10.000, não dá para ele fazer mais sozinho. E aí ele fica na encruzilhada, ou seja, não consigo mais fazer só, sem fazer. Eu não consigo fazer. Bom, preciso fazer com terceiro, mas eu não consigo delegar para terceiro. E agora, como é que eu faço? A empresa quebra muitas vezes. Rafael conseguiu dar a virada, mas poderia não ter conseguido. Muita gente nessa época, esse é um ponto. Tem 3 razões para as empresas quebrarem. Eu falei uma delas, venda desarticulada, outra causa para as empresas quebrarem é a parte financeira. A terceira, uma das maiores, é a administração. É nessa hora que a empresa trinca aquela postura, que é a fragilidade do gestor, ela simplesmente larga a ponta e a empresa quebrar. Ele entra numa encruzilhada que ele não consegue sair. E delegar é uma forma de nós, como empresários, nos desenvolver. E quando eu passo uma tarefa para alguém da maneira mais adequada, eu preciso passar de uma maneira tal que eu vou entender melhor. Vou entender melhor como é que eu vou controlar, né? Administrar a tarefa. Não tem certeza que eu passei para ele. Antes não. Eu fazia tudo, não precisava controlar nada. Eu mesmo me controlava, né? Então, delegação realmente é um instrumento fundamental. Quando você vai crescer, você não pode deixar, você não divide acontecer quando você vai crescer. Você vai crescer, né? Lembra o que o Rafael falou aqui hoje? Se você não crescer, se você não cresce no tempo, vai ter hora que você vai quebrar. Não cresce, desaparece. No momento que você vai crescer, nesse momento você precisa estar preparado para esse crescimento. Você não pode deixar para se preparar na hora que o momento que o negócio cresce. Muitas vezes ele cresce de repente. Você precisa começar a lidar com a fragilidade do gestor de maneira antecipada. Se desenvolver delegando. Mas não tem. Você vai delegando cada vez mais. Sempre que é mais estratégico, menos do que é operacional na empresa. Essa é outra lição grande, né, para você desenvolver a habilidade de gestão. Você trabalhar no estratégico, olhar a empresa de cima, e não todos os detalhes, o tempo inteiro. Por que você vai ficar fazendo aquilo a vida toda, né? Dizem que o Elon Musk, né, que é o cara que constrói para a Lua, Marte, né? Que está superando a NASA, né, nos Estados Unidos. O governo agora prefere contratar ele do que contratar a NASA. Né? Então, esse cara, dizem que os primeiros códigos de programação, quem escreveu foi ele. Então, imagina como o cara era centralizador, ou porque só tinha ele mesmo quando ele criou o negócio, parecido com a trajetória do Rafael, de todas as nossas trajetórias como empresário. E dizem que quando ele contratou, lá na frente, programadores experientes, caras bons mesmo de programação, que olharam o código dele e disseram, esse código não presta, tem que refazer. Muitas vezes a gente acha que sabe fazer alguma coisa, mas não sabe fazer. Faz mal feito, mas é assim mesmo. Isso faz parte do nosso aprendizado como empresário. Mas eu falei muito bem aqui hoje, o certo é você encontrar alguém que vai fazer melhor do que você. E aí, meu amigo, a sua empresa não tem mais limite. Nota essas lições. Rafael, excelente a tua colocação. E aí eu ia lhe perguntar como é que você resolve essa fragilidade na nova empresa, né? Como é que ela se reflete a empresa essa do gestor? Então, é aquilo, né? De novo, pegar naquela frase que eu falei que vai piorar antes de melhorar. Quando você começa a delegar,
as pessoas que você delega, às vezes vão demorar um pouquinho mais para fazer, que você fazia, porque você fazia aquilo há muito tempo. A pessoa, ela começou a fazer agora, ela vai demorar um pouco mais no começo, mas depois ela vai fazer melhor que você, né? Então, logo que você começa a delegar, você vai sentir alguns incômodos, algumas coisas vão demorar um pouco mais para acontecer, mas depois você vai tirar um peso das suas costas para focar em coisas mais estratégicas, como você falou, focar em coisas que vão fazer a empresa crescer, do que ficar fazendo coisas microgerenciamentos que eram coisas muito operacionais que tipo, só estava gastando o seu tempo, mas não estava gerando retorno, né? E aí, depois que você pega gosto por isso, agora, rapaz, agora a delegação lógico que não é delargar, né? Que tem a confusão. Se eu delargar, eu peço para a pessoa fazer e deixo lá e não acompanho. Isso não é delegar. Isso aí você largou a tarefa, você se livrou e não quer saber. A delegação você passa para uma pessoa uma responsabilidade para ela executar algo, mas você acompanha, né? Você pega feedback, você ajuda quando for necessário, você orienta, mas a execução ali, a operação é da pessoa. Então, nessa nova empresa, quando você inicia com essa visão, as coisas que são menos estratégicas, que são mais operacionais, você percebe que não faz sentido você usar o seu tempo para isso, porque o seu tempo tem que ser usado em coisas que vão gerar mais retorno, vão gerar mais crescimento. Essas coisas mais operacionais, você já tem ciência que você tem que delegar, e então eu já iniciei, né, com essa consciência, e desde o começo as atividades que eu percebia que não faziam sentido eu estar na frente da execução delas, eu já delegava desde o início. Claro que, de novo, né, na Universidade de E-Commerce eu tinha condições, primeiro, de ter tido esse aprendizado, né, que acho que é o principal, e eu tinha condições, recursos financeiros para conseguir ter a equipe para delegar. Lá no começo, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro nem para comprar a cadeira, né? A cadeira eu parcelei em 12 vezes, lá em 2000. Então, eu não tinha, como você falou, eu não delegava nada porque eu não tinha nem equipe. Então, é fácil falar, talvez, tem que delegar, tal. Hoje eu consigo enxergar, primeiro, pela questão do aprendizado, e segundo, porque eu tinha condições de investir, não também inflar a empresa com um monte de pessoas ociosas, não, com as pessoas realmente necessárias, terceirizar, né? Muita coisa é terceirizada, muita coisa eu contrato pessoas para fazer um job avulso, né? Não preciso ter uma pessoa ali, um funcionário exclusivo para a empresa. Hoje a internet, inclusive, dá essa autonomia para a gente, poder contar com colaboradores externos por job, né? Por demanda avulsa. Isso faz com que eu não aumente o meu custo, né? Então, na medida do possível, sempre que eu consigo fazer isso, eu também faço. Então, essa virada de chave eu entendo que veio com a maturidade, com o aprendizado. E aí, nessa nova empresa, eu já comecei com esse pilar, né, muito claro para mim. Então, hoje é muito mais natural eu delegar, né? Eu falei, depois você pega gosto por delegar, você quer delegar tudo, você tem que tomar cuidado para não delegar tudo também, né? Não pode, tem 4 itens que eu sempre falo que a gente não pode delegar, né? A gente não pode delegar por completo, pensar estrategicamente. Exato. Somos nós, né, que estamos à frente do negócio. A gente pode ter ajuda de pessoas para pensar junto com a gente, mas não pode dizer, pensa estrategicamente o que eu preciso fazer na minha empresa. Não, quem tem que pensar é você. A gente não está completamente na área comercial para ninguém. Estou falando de pequenas e médias empresas, não estou falando de uma grande corporação. Mas dizem que o próprio Elon Musk, né, quem vende lá para a NASA, o governo é ele mesmo, às vezes. Sim, mas ali o contrato é bilhões, né? Pô, aí tem que ser ele, né? A gente não pode delegar também a gestão dos projetos mais estratégicos da empresa. A gente não pode delegar também por completo o controle financeiro do negócio, porque quem não tem controle financeiro da empresa não tem controle de nada. Acha que tem, não tem controle de nada. Tirando isso, Rafael, você pode delegar a operação, né? Eu queria explorar com você uma quarta fragilidade, talvez uma última, hoje, né? Acho que a gente vai ter que marcar uma outra entrevista para um outro bate-papo para falar em outras fragilidades. Que seria a fragilidade financeira. Porque eu entendo o seguinte, eu entendo que na empresa anterior, pelo que você descreve do seu negócio, você tem uma certa oscilação em relação aos projetos, seja diz respeito à característica deles, e seja diz respeito ao tamanho dos projetos. Os clientes que estão do outro lado são clientes maiores, são clientes grandes, você falou isso também. Empresas muito grandes que eram os seus clientes, que tendem a nos apertar, o famoso cliente gorila, né? Você faz o que ele quer, você não faz o que você quer, você faz o que ele quer, acabou.
E se não for assim, ele faz com o outro. Então, não tem conversa. Ou seja, um contexto, um cenário como esse, nos leva, primeiro, a margens muito apertadas, quando não negativas. Quer dizer, eu faço tudo que o cliente quer, mas mesmo assim eu tenho margem negativa porque eu termino fazendo mais do que o que eu acordei com ele inicialmente no projeto. Então, essa, em linhas gerais, eu não sei se isso aconteceu com você na sua empresa anterior, mas essa, em linhas gerais, que acontece com quem trabalha em projetos. Bom, e aí, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E se isso aconteceu na empresa anterior, como é que você resolve isso na empresa nova da Universidade E-Commerce? Então, estamos falando agora especificamente da fragilidade financeira e um dos itens da fragilidade financeira, que é a lucratividade. Fluxo de caixa, né? Sim, com certeza isso aconteceu muito, né? Você fechar projetos que aparentemente eram projetos bons, porque às vezes, é claro que eu citar números aqui, para algumas pessoas pode ser muito, para outras pessoas pode ser pouco, então, mas só para ilustrar, para ficar mais fácil de entender, por exemplo, um projeto de R$200 mil é um projeto que para a gente era um projeto legal, um projeto grande, né? Não era um projeto pequeno. E aí você fala, pô, vamos fechar um projeto de 200 mil, legal, né? Vamos ganhar dinheiro. Mas aí o que acontecia é exatamente o que você falou, o cliente ele começava a mudar o escopo do projeto, pedir mais coisas, e aí você vira refém do cliente, porque com medo de perder o projeto no meio, você acaba cedendo, né? Você acaba tipo, fazendo o que o cliente quer. Aí um projeto que você, quando orçou, você imaginou que você ia usar, sei lá, na minha realidade, 2 programadores, um gerente de projetos, né? Que eu meio que montava uma equipe para aquele projeto e eu sabia mais ou menos o custo de cada pessoa ali, de cada o esforço, né, necessário para fazer o projeto para poder chegar no orçamento. Então, vamos imaginar que eu pensava assim, com 2 programadores durante 6 meses, eu consigo entregar esse projeto. Só que o que acontecia, que o projeto demorava 1 ano, não 6 meses, então só aí o seu custo já dobrou do que você tinha imaginado. O escopo que tinha acordado tinha mudado completamente, porque faltou ter aquela gestão ali do projeto, o controle, e acho que o ingrediente que na minha realidade, o que aconteceu comigo, era o medo de falar não para o cliente, né? Então, voltou a imagem aí, até? Caiu, mas voltou, caiu. O medo de falar não para o cliente e me indispor, né, gerar conflito. Então, às vezes, para não gerar conflito com o cliente, você acaba aceitando coisas que não deveria, fazia com que você perdesse toda a sua margem de lucro, porque você ia absorver coisas que não deveria, né? E acaba trabalhando mais e tal. E aí acontecia muito, tipo, fechou um monte de projetão grande, mas no final das contas, tipo, a médio e longo prazo, nenhum deu lucro. Todos deram prejuízo, ou empataram, né? Porque a energia que eu coloquei, o esforço que eu tive que colocar para entregar aqueles projetos, se você diluir ali e fazer a matemática completa, você vê que não teve nenhum lucro. Então, esse controle, né, de realmente quanto custa fazer aquele projeto e tal, ter esse controle, acho que determina. Porque senão você pode, como você falou, se você precifica errado, né, se você faz o orçamento errado, você não controla o escopo, você deixa o escopo muito aberto, ou o escopo ser muito flexível, a tendência é que você vá ter prejuízo, vai ter problema. Então, nessa nova empresa, primeiro, acho que o principal ponto é que eu mudei o modelo, né? Eu não atuo mais com o modelo que eu atuava. Então, hoje o modelo, eu consigo, se eu vendo, sei lá, se entra 10 alunos, se entra 1.000 alunos, o meu esforço muda muito pouco, né? Eu não vou ter que contratar muito mais pessoas, gastar muito mais energia para lidar com esse crescimento de clientes. Já no modelo anterior, se eu tivesse 10 clientes e aí aumentasse para, sei lá, 100 clientes, a minha empresa ia aumentar 10 vezes também. Né? O meu custo ia aumentar 10 vezes, porque eu precisava de equipe para produzir. Agora, nesse novo modelo, eu não tenho essa necessidade. Então, isso foi uma decisão minha. Eu falei, eu não quero mais atuar no modelo que eu atuava. Mas aí é uma decisão particular minha. Não que o modelo anterior não funciona. Funciona. Tem empresas aí gigantescas que atuam naquele modelo, souberam gerenciar essas questões, né? Esse risco aí de escopo, o risco de custo, né? De você não deixar o custo do projeto se perder. E você consegue sim ter sucesso, né? É que aí, no meu caso, eu preferi ir para um outro modelo que não tinha essa questão da escala. E as coisas que eu controlo muito hoje,
é o CAC, né? Que é o custo de aquisição por cliente. Então, eu sei quanto custa cada cliente que entra, quanto custou para ele entrar, para ele virar meu cliente, né? O quanto que esse cliente vai consumir, que a gente chama do LTV, que é o Lifetime Value, quanto que esse cliente vai gastar comigo durante o tempo que ele está comigo. Então, eu procuro aumentar cada vez mais, oferecer mais coisas para esse cliente, atender ele com mais serviços, mais produtos, para que ele consuma cada vez mais, fidelize cada vez mais, né? E em modelo que você tem de assinatura, modelo que tem de recorrência, vamos dizer assim, uma outra taxa que é importante analisar é o cohort, né? Que é o quanto de cliente sai, né? Tem a taxa de churn, que é, vamos supor, Netflix. A Netflix, ela tem um monte de assinantes, porém todo mês sai o número de assinantes, que é o churn, que é pessoas que desistem, pessoas que cancelam. Então, quando eu controlo quanto custou, quanto que esse cliente gasta comigo e qual que é a minha taxa de clientes que saem, eu consigo ter um mapa para saber aonde eu tenho que investir mais, se é em marketing, se é no produto, se é no atendimento, se é na retenção. Se eu estou perdendo muito cliente, eu sei que a retenção está com problema, então o que eu tenho que fazer para reter mais clientes? Mas essas são as frentes que eu mexo, né? Eu atuo exclusivamente nessas frentes para fazer o meu negócio crescer. No outro modelo, eu tinha várias outras frentes que eu tinha que atuar, e toda hora eu tinha que fazer coisas diferentes, né? Eu não conseguia manter uma linha de evolução nesses pontos que eu entendia serem principais. Eu tinha que toda hora evoluir em coisas diferentes, toda hora eu tinha que começar do zero para aquele projeto, vamos dizer assim, né? E aí isso acho que é um desafio gigantesco também. Legal, legal, muito bom, muito bom. Quer dizer, uma lição interessante aqui, assim, central, né, que é, primeiro, você, quando lida com a área financeira, não pode ficar do achismo, né? Eu acho que está dando lucro, eu acho que o custo do cliente está sendo pago, eu acho nada. Você tem que ter indicadores, você precisa achar os seus indicadores, podem não ser exatamente esse que o Rafael falou, porque o seu negócio pode ser diferente dele, mas você precisa ter alguns indicadores financeiros para você saber se o seu negócio está indo bem ou não. Lucratividade, taxa de retenção de cliente, né? E outros mais. A saúde financeira do seu fluxo de caixa, se ele está positivo, se ele ficou negativo no passado, qual é a tendência dele, do seu ponto de vista de fluxo de caixa. Lembrando que o fluxo de caixa, de todas as ferramentas que você tem na empresa, é a mais importante para fazer a administração financeira do seu negócio. E todas elas, se o caixa estiver negativo ou estiver apontando para a possibilidade de ficar negativo, você não está fazendo nada, você está fazendo alguma coisa errada. Mas eu sempre que o empresário diz assim para mim, esse ano eu vou dobrar as vendas. Eu falo, legal, e como é que está seu caixa? Está negativo. Mas você vai dobrar a venda, você vai dobrar seu negativo. Puxa, é mesmo, né? Eu pergunto para ele, você está ganhando dinheiro? Dobrou as vendas, está ganhando dinheiro? Não estou ganhando tanto. Então, tem alguma coisa errada, né? Então, quando você fica no achismo, você acha que a empresa está bem, e se ela não estiver bem financeiramente, ela não está bem. Claro, você não resolve a questão financeira do dia para a noite. As empresas têm um ciclo, e a partir de um determinado ciclo, elas precisariam começar a dar lucro. Nem toda empresa começa a dar lucro quando você abre ela. Aliás, isso é mais raro, né? Mas quando chega esse momento que você deveria começar a gerar caixa para o seu negócio, você precisa gerar caixa para o seu negócio. Você mantém o negativo, você vai quebrar. Então, é fundamental você trabalhar com números, trabalhar com indicadores financeiros, para você saber se o seu negócio realmente está gerando resultado ou não. Fora disso, você está trabalhando completamente no escuro. E aí, tem outra lição interessante aqui, é a seguinte. O Rafael está dizendo que aqui a bateria está baixando. Acho que estou sem... Não está carregando. Eu vou ligar aqui o carregador. Viu só? Tá. Agora foi. Está carregando. Eu achei que estava com carregador, mas não estava carregando, não. Bom, então essa lição dos indicadores é fundamental aí para que a gente realmente não se perca, né, nessa história do financeiro, que, no final das contas, a gente vai pro buraco porque não tem dinheiro para pagar as contas, né? Ou seja, tudo acontece, vai ter uma hora que se o caixa não tiver dinheiro lá para você sacar, para você pagar suas despesas, isso vai afetar a sua reputação,
os colaboradores vão notar que o seu emprego vai embora. Os clientes vão começar a perceber que você está cobrando deles demais, quando ele atrasa uma fatura. Ih, tem uma coisa errada. Fulano não me cobrava tanto, agora me cobrando quando eu atraso um dia. Quer dizer, os parceiros vão notar também que você não está indo muito bem. Parece que notícia ruim se espalha mais rápido e notícia financeira se espalha. Situação financeira ruim da empresa se espalha muito rápido. Então, é fundamental que você realmente acompanhe essa não deixe ela sair do controle em momento nenhum. E aí tem outra lição interessante, que é o seguinte, eu digo para o empresário, se você não consegue fazer com que o seu negócio dê lucro, porque imagina, Rafael fala isso também, ele diz assim, bom, o nosso anterior, que era projeto, não estava dando o lucro que eu queria. Bom, mas talvez se eu arrumasse algumas peças, desse lucro. É o que eu digo para o empresário. Eu ajudo empresários que, por exemplo, têm uma empresa de construção. Construção é projeto, né? Não tem como fugir disso. Eu digo para ele, bom, está dando prejuízo? Você precisa ver onde é que está dando prejuízo, em que atividade está dando prejuízo, para você melhorar a ponto de dar lucro. Bom, estou dando um exemplo de construção, mas existem outros. Mas se você fizer isso repetidamente e continuar a dar prejuízo, pode ter alguma coisa errada no modelo de negócio. Mais que você se esforce, não vai ter jeito. E aí, o que ele diz, Rafael, hoje aqui é isso. Bom, mas esse meu modelo de negócio que eu criei é um modelo de negócio que requer recorrência, que não requer, né? Que tem recorrência, ou seja, tem um faturamento que ele é recorrente, se mantém mês a mês e se mantém crescendo, não diminuindo, crescendo. Mas ele é recorrente. Recorrente é todo mês ele se repete, uma curva de crescimento, né? Ou seja, além disso, ele é um modelo que, quando entra ou sai um cliente, eu não vou morrer. Porque eu já... Se sai 10, que saem 10, ele tem 7.500 clientes. Se saírem 10, não vai acontecer nada. Se entrarem 10, também não vai mudar a vida dele do dia para a noite. Ou seja, ele precisa apenas manter o modelo de renda sendo o tempo inteiro. Mas se eu tenho 10 clientes e sai um que representa 30% da minha receita, eu tenho um impacto muito grande no caixa. Então, o modelo de negócio também pode ser determinante dependendo do que você faz. Se você está tentando, durante anos a fio, melhorar a forma de trabalhar hoje, mesmo assim, você não consegue ter lucro, ter caixa, né, reflita e talvez crie um modelo de negócio completamente diferente do que você vem fazendo hoje. E foi, não é isso, Rafael? A Universidade da Comércio é completamente diferente Exato. do que você fazia antes. É isso, né? Exato, exatamente. E eu decidi por esse novo modelo justamente por conta dessa previsibilidade, por conta disso de você conseguir empilhar faturamento, né? O que eu faturei no mês anterior, ele na teoria se mantém e eu empilho mais os novos clientes. Aí o mês seguinte eu empilho mais, então ele vai em ascensão, ele vai empilhando novos. Claro que nesse meio caminho você perde alguns e tal, mas como você falou, o que você perde ele não reflete diretamente no seu caixa ou instantaneamente no seu caixa. Então, a médio e longo prazo, você empilhar, né, os clientes faz com que você consiga ter uma saúde financeira previsível e muito mais saudável, né? Muito mais o fôlego muito maior ali. Então, acho que eu decidi por esse modelo justamente por entender que o modelo anterior, para mim, para a minha realidade, era algo que exigia muito de mim a compensação financeira à altura que eu queria. Ganhava dinheiro, mas eu via que eu conseguiria ganhar muito mais se eu mudasse o modelo. Né? Então, acho que foi o principal fator. Financeiramente, foi a escolha desse novo modelo, o pilar financeiro foi um dos fatores primordiais para eu optar, né, por esse outro modelo também. Legal. Bom, encaminhando aqui para o nosso final, né? Já estamos aí mais de 1 hora batendo papo, um papo excelente, viu, Rafael? Você sabe que eu sou seu fã, né? Eu gosto muito de... Eu tenho duas oportunidades aqui, uma é ele ouvir de novo, outra é fazer com que meu público lhe ouça. Então, 2 ganhos grandes aqui que eu estou tendo hoje, né? Mas para encaminhando a nossa conversa, eu queria fazer só uma avaliação final, e aí eu vou fazer essa avaliação, eu queria que você depois me comentasse, porque eu posso estar dizendo alguma bobagem. Então, o que eu estou observando aqui nessa nossa conversa é o seguinte: tudo isso que você fez
para a Universidade e-commerce, ela causa também no cliente da Universidade e-commerce, ele ajuda o cliente da Universidade e-commerce a também resolver essas 4. A gente, às vezes, sem querer usar a palavra resolver a fragilidade, corrigir a fragilidade, neutralizar, né? Você ajuda também o cliente a fazer isso. Por quê? Porque quando você... Vamos fazer essa viagem aqui para ver se isso é verdadeiro ou não. Quando você cria para o seu cliente, você ajuda ele a criar um ambiente onde ele vende mais, você melhora, você reduz a fragilidade de venda nele, você faz ele aumentar as vendas mais. Quando você também cria um ambiente onde ele pode distribuir o negócio dele lá na Universidade e-commerce, você ajuda também na gestão, porque agora ele precisa lidar menos com o processo de logística interna, entrega do produto dele, distribuição, e tem alguém que faz isso para ele. Você ajuda fortemente na gestão do negócio dele. Você ajuda também na parte financeira, porque além de ele vender mais, e vende com mais lucro, ele tem menor custo de venda, né? Eu entendo que você proporciona isso para ele. Ele também reduz custos internos para vender, ou seja, ele melhora a lucratividade dele a princípio, né? Quando ele faz isso. E a decisão, por quê? Quando você toma uma decisão de ir, essa é a minha visão, viu, Rafael? Quando você que tem um negócio, dependendo do seu negócio, você toma a decisão de ir para uma loja virtual, você provavelmente, considerando o mundo novo que a gente está vivendo, você está tomando a decisão certa. Se você, não, claro, eu acho que não para todos os negócios, não sei, você vai comentar isso já. Se você toma uma decisão contrária a isso, por rejeição, não vou colocar meu negócio numa loja, né? Como você pode estar tomando uma decisão que vai dar um tiro no seu pé. Então, parece que você também ajuda o seu cliente a resolver essas 4 fragilidades. É isso mesmo? Congelando um pouco aí a sua imagem, viu? Sim, com certeza. Até por... Será que a internet deu uma oscilada aqui? Está congelando ainda? Agora melhorou. É o nosso país, né? O nosso Brasil, né? Eu acho que é a internet que deu uma oscilada. Sim, com certeza. Essas 4 fragilidades, elas são abordadas. Na verdade, inclusive até porque eu empacoto muito dessa minha experiência, empacoto muito dessa minha trajetória e compartilho isso, né? Então, eu tenho todo o cuidado de deixar claro que essas questões são fundamentais, né? De nada adianta, de novo, você montar a loja, você colocar no ar, se você não estiver atento a esses pontos, porque você não vai conseguir crescer, não vai conseguir alavancar. Então, uma das coisas que a gente coloca muita ênfase é na questão da precificação, né? Você precificar errado pode acabar com o seu negócio. A questão de desenvolver fornecedores, né? Porque se você compra, no caso de produto físico, se você compra errado, você não vai conseguir vender certo, né? Você já está comprando mal, você já está comprando com condições ruins, você já está comprando com condições desfavoráveis, como que você vai repassar uma oferta competitiva para frente? Você não vai ter nem condições de passar essa oferta competitiva se você já não está sabendo nem comprar. Então, você desenvolver fornecedores, saber precificar, saber fazer marketing de forma estratégica, né? Onde o que você investe retorna para você com uma margem boa, né? Uma das coisas que eu percebo que os alunos têm muito receio é o seguinte: mas quanto você acha que tem que investir em marketing? Eu falo assim, não existe um número mágico, mas eu pergunto assim, se você investir 1 milhão e te voltar 10 milhões, você investe 1 milhão? O cara fala, pô, com certeza. Eu falo, então, na verdade, o ponto é, você tem que saber o que você está fazendo, a estratégia certa, saber fazer o investimento, e aí o número que você colocar e voltar, você vai investir mais. Só que as pessoas, elas têm medo, na hora que você fala assim, não, investe 50 mil por mês aí. O quê? 50 mil? Eu falo, não, mas se você investir 50 mil, volta 500 mil. Né? Só que a pessoa tem medo. Eu entendo o medo, porque a pessoa, se ela estiver fazendo uma tentativa e erro, se ela estiver fazendo investimento, porque ainda mais porque o marketing digital ele tem muitas opções, né? Tem várias formas de você fazer, a pessoa acaba fazendo, se ela não souber o que ela está fazendo, ela acaba meio que fazendo um chute, né? Tentativa e erro, e aí pode ser que ela queime o dinheiro, e aí realmente é ruim. Mas quando você está sabendo o que está fazendo, você vai começando com um pouquinho, aquele pouquinho volta, aí você reinveste, volta, você vai ver uma hora que você está colocando 25 mil de publicidade, de marketing, e está te voltando 200 mil de vendas, né? Isso já contando o custo do seu produto, tal, a sua operação. Então, o empresário ele perder esse medo, ou ele entender que ele tem que investir em marketing, né? Se ele não investir em marketing, ele não vai conseguir vender, no caso de uma loja virtual, é algo que eu também trouxe, né, nessa minha trajetória, da importância de você conseguir saber fazer as estratégias certas para você vender. Então, essa questão de controlar custo, precificação,
ter um modelo escalável, todas essas frentes que na minha trajetória que eu passei e tive que aprender, eu compartilho isso, claro que adaptado para o modelo de loja virtual, né? Que tem algumas particularidades diferentes, mas essa visão eu carrego comigo para tudo, né? Para cada conceito, para cada módulo do curso, para cada consultoria, essas questões são intrínsecas, né? Está dentro de mim e eu acabo citando, colocando isso na mesa para que as pessoas tenham consciência desde o início, né? Da importância dessas fragilidades aí. Muito bom, muito bom. E eu vou muito a eventos e as pessoas cada vez mais me perguntam sobre essa história de e-commerce, né? Que é e-commerce. Rafael, caminhando aqui para o final, agora de verdade, né? Senão a gente para de falar aqui. Duas perguntas finais que eu queria lhe fazer. Primeiro, como é que as pessoas lhe encontram, né? Se as pessoas tiverem interesse em saber mais o que é que você faz, e especialmente a Universidade de E-Commerce, que é o negócio principal hoje, eu entendo, como é que elas lhe encontram. E segunda pergunta é, quando é que sai aí um livro, né? Quando é que você nos brindaria com um livro, um filme, né? Um documentário, onde você vai passar para a gente essa experiência, resumir essa experiência toda que você tem vivido como empresário. Por 39 anos, né? Pois é, idade significa absolutamente nada, né? Sim, sim. 9 anos aí muito bem vividos, a gente percebe quando você fala. Não tem algum plano aí de escrever um livro, de gravar um documentário sobre essa história de empreendedorismo? Então, fala esses dois assuntos finais aí para a gente encaminhar aí para o... Vamos lá. Essa questão do livro, eu penso sim em ter aí um livro. Ainda eu entendo que a trajetória que eu estou construindo, ela ainda está não está no capítulo que eu gostaria de crescimento, então eu estou esperando mais alguns. Congelou aqui, ó. Essas nossas internets brasileiras. Voltou, Rafael. Pô, travou? Tinha travado? Deu uma travada, o Zoom caiu, mas voltou. Tá, eu vou repetir. Está automaticamente, já está gravando, pode continuar. Eu vou repetir, então, eu não Ali, sei se que parte, né? Melhor, né? Então, referente a essa questão do livro, né? Eu ainda entendo que faltam alguns capítulos da minha trajetória para eu concluir, né? Eu estipulei algumas metas e assim que eu atingir essas metas, eu com certeza vou compartilhar isso aí. Eu sinto essa necessidade, eu gostaria muito de fazer isso. Faltam alguns capítulos de metas pessoais para eu alcançar, para eu poder compartilhar. E para me encontrar é o site, né, universidadeecommerce.com, no canal do YouTube, youtube.com/Universidade de E-Commerce, e no Instagram, @Universidade E-Commerce. Então é bem fácil aí, se digitou Universidade E-Commerce lá, vai achar bastante vídeo, tem mais de 500 aulas gratuitas de tudo, bastante conteúdo aí gratuito que dá para assistir também. Maravilha, maravilha. Mais uma vez, muito obrigado aí, viu, pela sua disponibilidade, atenção, pelas lições aqui, pelo aprendizado, né, que você está proporcionando aqui. Eu sempre aprendo com você e esse público que está nos ouvindo. Então, eu sei que não é fácil sair do dia a dia para dar uma entrevista longa, conversa, mas é um horário de expediente, vamos chamar assim, né? E agradeço demais aí a sua generosidade para ceder o tempo aí para a gente. Esse conteúdo todo que a gente está aqui gravando, ele estará no YouTube, 100% dele, integral. Ele vai ser publicado também no Instagram, em breve vocês vão também assistir no Instagram e Facebook. Spotify também, né? Spotify também, bom? Com o som, claro, lá no Spotify. Multimídia, né? Multimídia, é isso aí. Ou até multimídia, o cara antenado. Os aprendizados valeram, né? Pô, eu abração, que agradeço aí o convite, eu que agradeço aí. Abração, cara, até mais. Pode falar, Rafael, pode concluir. Você estava falando, você estava agradecendo. Cortou até? Não, pode falar, eu lhe cortei, pode falar agora. Tá, então, eu que agradeço o convite aí, eu que agradeço o carinho, né, essa nossa ligação. Tem um ponto interessante, né, que quando a gente conquista novos amigos depois que a gente é adulto, essas amizades, elas
tem um elo muito forte, um elo muito mais construtivo, vamos dizer assim, né? E eu te considero um amigo aí, muitas coisas que a gente compartilhou, tenho muita gratidão, né? Por ter você aí próximo, e agradeço aí demais o convite novamente, e quando precisar, estou à disposição, né? Tanto à disposição de você, quanto da sua audiência aí, para poder contribuir no que for necessário nessa jornada do e-commerce aí, porque, assim, e-commerce é o futuro, não tem como fugir, e aí eu estou aí para poder caminhar junto com vocês aí, beleza? Então, brigadão mesmo. Maravilha, meu caro. Um abração, pessoal. Estamos fechando aqui, então, essa nossa conversa, tá bom? Obrigado também pela atenção de vocês aí. Um abração, Rafael. Até mais, tchau, tchau. Paz.